Você já sentiu que envelhecer é como viver cansada? Que mesmo quando dorme cedo, acorda exausta, com as pernas pesadas, formigando, e uma sensação incômoda de que seu corpo não relaxa por completo? Essa frase, envelhecer é igual a viver cansada, me marcou profundamente. E quem disse isso foi a Dona Lourdes. Dona Lourdes tem 67 anos. Mora sozinha desde que ficou viúva. Tem 3 filhos adultos, mas não gosta de depender de ninguém. Ela sempre foi uma mulher ativa, daquelas que cuidam da casa, das plantas, da rua, do cachorro do vizinho. Mas nos últimos meses ela começou a me procurar com uma queixa recorrente. Doutora, parece que envelhecer é isso, viver cansada. Acordo toda noite para ir ao banheiro. Sinto cãibras nos pés, minha perna formiga, e acordo pior do que fui dormir. Durante a consulta, Dona Lourdes foi descrevendo os detalhes. Ela se deitava por volta das 21h30, mas antes da meia-noite já tinha se levantado uma vez para urinar. Por volta das 2 da manhã, acordava com a panturrilha travada, gritando de dor. Às 5 horas, estava novamente sentada na beira da cama, mexendo nos pés porque pareciam de madeira, completamente dormentes. Quando eu perguntei sobre seus hábitos noturnos, ela respondeu com a convicção de quem repetiu aquilo por décadas. Ah, eu não como nada depois das 18 horas. Fruta nem pensar. Meu vizinho disse que fruta à noite vira açúcar. E açúcar engorda e dá pressão, né? Essa crença é muito comum. Você também já escutou isso? Que fruta à noite atrapalha o sono, engorda, aumenta a pressão? Você já acordou de madrugada para ir ao banheiro e sentiu que sua noite foi completamente quebrada por isso? Já teve aquela dor aguda de cãibra que parece um choque dentro da perna? Comenta aqui embaixo com a sua idade. E se você também sente que o sono piorou com o tempo. Eu faço questão de ler e responder cada comentário. Porque essas dores e desconfortos não são normais da idade. São sinais do seu corpo pedindo socorro. E o que eu vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você se prepara para dormir. Mas, doutora, Ana, isso não é normal do envelhecimento? Não. E eu explico por quê. O que muita gente chama de envelhecer, na verdade, é o acúmulo de microdeficiências. Falta de certos nutrientes, má circulação, desequilíbrio dos hormônios do sono e até rigidez da bexiga por inflamação. Ao longo de mais de 15 anos acompanhando homens e mulheres acima dos 50, aprendi que o sono noturno é um termômetro da saúde. Quando a pessoa acorda muito para urinar, sente cãibras ou formigamento, não é só cansaço. É um desequilíbrio silencioso, que pode ser revertido com pequenos ajustes. Dona Lourdes não precisava de um remédio forte. Ela não precisava de calmante. Ela precisava de 3 frutas. Sim, 3 frutas simples, que quando usadas da forma certa, antes de dormir, podem relaxar os músculos e evitar cãibras, estimular a produção natural de melatonina, regular a atividade da bexiga, reduzir os picos de pressão e melhorar a circulação nos membros inferiores. A ciência mais moderna já comprovou que certos compostos bioativos presentes em frutas como triptofano, potássio, magnésio e antioxidantes ajudam o corpo a entrar em estado de relaxamento profundo. Mas não é qualquer fruta, nem de qualquer jeito. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Quando eu pergunto nas minhas consultas ou palestras, quem aqui come fruta à noite? As respostas são quase sempre as mesmas. De jeito nenhum, doutor. Fruta tem açúcar, engorda. Já me falaram que fruta à noite vira gordura. Mas isso não é verdade. Ou melhor, isso depende do tipo de fruta, da sua combinação, do horário e, principalmente, do estado do seu organismo. Frutas não são todas iguais, e muito menos o corpo de uma pessoa de 60 anos é igual ao de uma criança ou de um adulto de 30. Por isso, quando você escuta que banana aumenta a pressão ou que não pode comer uva à noite, eu quero que você pense diferente. Será que o problema está na fruta ou na forma como ela foi usada? Eu sou a doutora Ana, nutricionista clínica e especialista em prevenção de doenças na terceira idade. E o que eu mais vejo no meu consultório são pessoas que aprenderam a se privar, por medo. Medo da fruta, medo do carboidrato, medo do sal, medo do colesterol. Mas poucas pessoas aprenderam a respeitar o horário, a composição
e o efeito que certos alimentos podem ter quando oferecidos ao corpo da forma correta. A nutrição depois dos 50 precisa ser estratégica. Não é mais sobre comer pouco, é sobre comer certo, na hora certa e com o propósito certo. E foi exatamente isso que eu fiz com a Dona Lourdes. Não prescrevi remédio, não mandei cortar nada, só pedi para ela incluir 3 frutas, em um ritual simples, gostoso e acessível, antes de dormir. O resultado? Em 7 dias, ela já não acordava mais 3 vezes para ir ao banheiro. Em 10 dias, as cãibras sumiram. Em 2 semanas, ela disse com os olhos cheios de brilho: Doutora, Ana, parece que estou dormindo com o corpo inteiro de novo. A ciência por trás do ritual. Você sabia que o potássio regula o relaxamento muscular e pode prevenir espasmos como as cãibras? E que o magnésio atua diretamente na modulação do sistema nervoso, ajudando o cérebro a desacelerar antes de dormir? E que o triptofano é um aminoácido presente em algumas frutas que se transforma em serotonina e melatonina, os hormônios do bem-estar e do sono? Pois é. A questão não é se fruta à noite faz bem ou mal, é qual fruta, como e quando. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou te mostrar como o simples gesto de consumir 3 frutas específicas, de forma estratégica, pode se tornar o seu maior aliado para dormir sem interrupções, reduzir cãibras noturnas, melhorar a circulação das pernas, reduzir a pressão arterial gradualmente e acordar com energia de verdade, sem aquele peso nas pernas ou sensação de que o corpo não descansou. Mas atenção, eu ainda não vou revelar as frutas. Isso vem a seguir, porque antes você precisa entender o porquê dessas frutas funcionarem tão bem no corpo de quem já passou dos 50. E mais do que isso, você precisa reconhecer o seu direito de dormir bem. Não aceite como normal acordar para urinar várias vezes. Não aceite como envelhecimento aquela sensação de cansaço constante. Você ainda pode, e deve, acordar com o corpo leve, os músculos relaxados e a cabeça descansada. Só precisa aprender a nutrir seu corpo de forma mais inteligente. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a partir do próximo vídeo. Então, me responde aqui nos comentários. Você acorda de madrugada para ir ao banheiro? Já sentiu aquela cãibra que parece um choque no meio da noite? Comenta aqui embaixo com a sua idade e me diz: seu sono piorou com o passar do tempo? Eu leio todos os comentários com muito carinho, porque cada história me ajuda a entender melhor o que você precisa. Agora irei revelar quais são as 3 frutas que mudaram a vida da Dona Lourdes e como você pode usar esse ritual noturno para recuperar sua qualidade de vida, seu descanso e até sua autoestima. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de viver cansada. Basta aprender a dormir em paz, com a fruta certa, na hora certa, do jeito certo. Agora que você já entendeu o que estava por trás das noites difíceis da Dona Lourdes, e talvez das suas também, é hora de abrir o cofre e revelar o que tantos pacientes meus me dizem depois. Doutora, por que ninguém nunca me contou isso antes? As frutas que usamos para transformar a noite da Dona Lourdes e de tantos outros homens e mulheres acima dos 50 são 3, simples, acessíveis e provavelmente já estão na sua casa. Mas o segredo não está só em comê-las, e sim em como, quando e por quê. Hoje, eu vou te apresentar cada uma delas com carinho, com respeito ao seu corpo, à sua história e ao seu tempo de vida. E se em algum momento você se emocionar ou sentir que esse vídeo está falando com você, me conta nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outros também. Vamos lá! As 3 frutas do ritual noturno da saúde. Logo de cara, aqui estão elas: banana madura, pera com casca, uva roxa fresca. Parece simples demais? É justamente isso que as torna poderosas. Quando a nutrição é bem aplicada, a simplicidade se transforma em cura. E a partir de agora, eu vou te mostrar como cada uma age no seu corpo e como usá-las com inteligência, sem medo e sem culpa. 1. Banana madura. A fruta do relaxamento muscular e do sono profundo. A banana é talvez a fruta mais injustiçada da terceira idade. Muitos dizem que banana engorda, que aumenta a pressão ou atrapalha o açúcar no sangue. Mas a verdade é outra. A banana madura, consumida de forma estratégica, é uma das melhores frutas para a noite,
E eu explico o porquê. Ela é rica em magnésio, que atua como relaxante muscular natural, prevenindo cãibras e espasmos noturnos. Triptofano, um aminoácido que ajuda na produção de serotonina e melatonina, os dois hormônios responsáveis pela calma, pela sensação de bem-estar e pelo sono profundo. Além disso, contém potássio, que regula a contração dos músculos e ajuda a controlar a pressão arterial suavemente durante a noite. Como usar? O ideal é consumir uma banana madura, com pequenos pontos marrons na casca, cerca de 1 hora antes de dormir. Comê-la pura, sem açúcar, sem mel, sem acompanhamentos, para não sobrecarregar a digestão. Pode ser consumida amassada ou inteira. Se preferir, uma pitada de canela natural pode potencializar os efeitos calmantes. Para quem é melhor evitar? Pessoas com diabetes descompensado, especialmente se a banana estiver muito madura, bem doce. Quem estiver em dietas com restrição severa de carboidratos, com orientação médica. Se você sente sonolência excessiva ou digestão lenta com banana, pode testar em menor quantidade. Já sentiu aquela cãibra no meio da noite que faz você se contorcer de dor? A banana pode ser seu remédio natural, mas precisa ser usada com respeito à sua realidade. E você, já ouviu que banana faz mal à noite? Me conta aqui nos comentários. 2. Pera com casca. A fruta que cuida da sua bexiga e do seu intestino. A pera é, muitas vezes, vista como uma fruta neutra, sem graça. Mas na terceira idade, ela pode se transformar em um remédio funcional, especialmente para quem sofre com desconfortos urinários, retenção de líquidos, intestino preso ou até pressão alta noturna. A casca da pera contém fibras solúveis que desinflamam a mucosa da bexiga, diminuindo a urgência urinária. Ajudam a regular o intestino, o que também diminui a pressão sobre os órgãos pélvicos, inclusive a bexiga. Evitam picos de açúcar no sangue, pois a glicose é absorvida mais lentamente. E a polpa da pera é composta por mais de 80% de água com eletrólitos naturais, o que ajuda na hidratação celular sem sobrecarregar os rins ou provocar micção excessiva. Como usar? Coma pera média com casca, lavada com cuidado, cerca de 45 minutos antes de deitar. Mastigue bem. Evite misturar com outros alimentos ou bebidas açucaradas. Evite comer gelada direto da geladeira. Prefira em temperatura ambiente. Para quem é melhor evitar? Se você tem intestino muito solto à noite, pode testar meia pera ao invés da inteira. Se estiver tomando remédios diuréticos à noite, converse com seu médico sobre o volume de líquidos. Parece uma fruta simples, mas a pera com casca tem um poder que muitos subestimam. E pode ser o segredo para quem acorda de hora em hora sentindo a bexiga pressionada, irritada, sem conseguir relaxar. Qual dessas frutas você gosta mais? Qual nunca testou à noite? Me conte. 3. Uva roxa. O calmante natural para o coração e os vasos. Talvez a mais surpreendente das três, a uva roxa fresca, inteira, com casca e sementes, se possível, é um dos maiores presentes da natureza para a circulação noturna e para o coração. A uva roxa contém resveratrol, um antioxidante poderoso que relaxa os vasos, melhora a circulação e tem efeito anti-inflamatório. Flavonoides, que reduzem a viscosidade do sangue, facilitando a chegada de oxigênio às extremidades, evitando o formigamento. Estimula a produção de óxido nítrico, substância que ajuda a dilatar os vasos, assim como fazem certos medicamentos para a circulação e até para a impotência. Como usar? Coma de 6 a 8 uvas roxas frescas, inteiras, com casca, cerca de 30 minutos antes de dormir. Mastigue bem, sem pressa. Evite misturar com doces, sobremesas ou consumir junto de líquidos. Atenção importante: não beba água logo após comer uva à noite. Essa combinação pode causar fermentação leve, o que pode prejudicar o sono e causar distensão abdominal. Para quem é melhor evitar? Quem tem glicose alterada deve consumir com moderação e evitar uvas muito doces. Pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes devem consultar o médico antes de consumir uvas em quantidade diária. Você já ouviu falar que uva engorda ou atrapalha a glicose? Isso depende de como você consome. Quando usada com moderação e no momento certo, a uva roxa pode ser um calmante natural para seu coração.
Comente quero se quiser que eu traga um vídeo só com as contraindicações dessas frutas. O que você precisa entender de uma vez por todas: frutas não são vilãs. Elas não são o problema. O problema está na desinformação, no medo e na falta de orientação personalizada. Eu nunca direi para você comer algo que o seu corpo não aceita, mas também nunca direi para você viver com medo de frutas, de alimentos naturais e de práticas simples, como esse. Ritual noturno, que pode transformar seu sono, seu humor e sua qualidade de vida. Eu sou a doutora Ana e dediquei os últimos anos da minha vida a entender o que funciona, de verdade, para quem passou dos 50. E o que funciona é isso: respeito ao corpo, ao tempo, aos sinais e ao ritmo da natureza. Dona Lourdes não é uma exceção. Ela é um exemplo do que acontece quando você muda uma pequena parte da rotina com intenção e consciência. E agora? Agora que você sabe quais são as 3 frutas, talvez esteja se perguntando: como encaixar tudo isso no meu dia a dia? O que mais eu posso fazer para potencializar esse ritual? Como combinar com respiração, silêncio, luz, ambiente? Depois de tantos anos ouvindo que o corpo não é mais o mesmo, que a idade chega e leva o sono, ou que a bexiga manda mais que a vontade, eu sei que você pode estar cansado de tentar soluções que não funcionam. Mas se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma parte que ainda acredita. Acredita que merece descansar com dignidade, que pode ter noites de paz, e que o seu corpo ainda responde quando você aprende a cuidar dele com carinho. Por isso, hoje eu quero te entregar um plano completo, simples e poderoso, para você aplicar hoje mesmo. Esse é o ritual noturno que tem ajudado milhares de pessoas como a Dona Lourdes, e que pode ser o seu novo começo. O ritual noturno, em 3 etapas. A primeira coisa que eu preciso te dizer é: não espere soluções mágicas, espere consistência. A beleza desse ritual é que ele é gentil, respeitoso e dá resultado quando você escolhe aplicar com frequência. Horário ideal. Você não precisa mudar toda a sua rotina de uma vez. Basta ajustar pequenos pontos. O ritual deve começar entre 20 horas e 21 horas, se você costuma dormir entre 22 horas e 23 horas. Se você dorme mais cedo, antecipe. Se dorme mais tarde, não atrase muito. O ideal é dar ao seu corpo tempo suficiente para absorver os nutrientes e iniciar a transição para o estado de repouso. Etapa 1. As 3 frutas na sequência certa. Esse é o coração do ritual. Não misture com outros alimentos. Faça desse momento um gesto de autocuidado. 1. Banana madura. Quantidade: meia banana média ou uma pequena inteira. Como: amassada com garfo ou inteira, mastigando com calma. Quando? Comece com ela. O que faz? Relaxa os músculos, reduz câimbras, estimula a serotonina e prepara o cérebro para produzir melatonina. 2. Pera com casca. Quantidade: 1 pera média, bem lavada e com a casca. Como? Mastigue bem, sem pressa. Quando? Depois da banana, cerca de 5 minutos depois. O que faz? Regula o açúcar no sangue, reduz inflamações na bexiga, hidrata sem estimular urina excessiva. 3. Uva roxa fresca. Quantidade: de 6 a 8 unidades pequenas. Como? Coma inteira, com casca, preferencialmente gelada, mas não congelada. Quando? Por último, cerca de 5 minutos após a pera. O que faz? Relaxa os vasos, melhora a circulação, tranquiliza o coração. Importante: não tome água após as frutas. Deixe seu sistema digestivo trabalhar em paz. Não misture com doces, leite, iogurte ou outras fontes de açúcar. Evite cafeína ou comidas pesadas após 19 horas. Essa sequência ajuda o corpo a se preparar de dentro para fora. Você vai perceber, com o tempo, que o sono começa a chegar com mais leveza. O corpo desliga mais naturalmente. A mente se aquieta. Etapa 2. O ambiente que embala seu sono. Agora que seu corpo já está nutrido, falta preparar o ambiente ao redor. Porque o sono não é só biológico, é também emocional e sensorial. Prepare o seu espaço com amor. Luz baixa. Substitua luzes brancas por lâmpadas âmbar ou de tom quente. Silêncio ou som leve. Desligue a TV, o celular. Se quiser,
use sons suaves, como água correndo ou música instrumental. Cheiro agradável. Se puder, use lavanda, camomila ou alecrim em um difusor ou em sachês. Temperatura do quarto. Ideal entre 19 e 23 graus. Nada de calor excessivo ou ar gelado. Agora, vem a parte mais importante. Etapa 3. Respiração noturna consciente. Você já tentou dormir com o corpo relaxado, mas a cabeça não deixava? É como se a mente continuasse correndo, mesmo quando tudo já está calmo. Por isso, eu quero te ensinar uma respiração simples, que ativa o sistema parasimpático, o responsável por desligar os alertas do seu organismo e induzir o sono reparador. Técnica da respiração. 4-4-6. Sente-se ou deite-se com a coluna reta. Feche os olhos, solte o ar pela boca lentamente. Agora siga este padrão. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Solte lentamente pela boca contando até 6. Repita por 6 a 8 ciclos. Esse exercício reduz a frequência cardíaca, acalma o sistema nervoso e facilita a liberação de melatonina. Você pode sentir até leve sonolência enquanto respira. Faça com intenção. Agradeça ao seu corpo por mais um dia. E agora, a última etapa. Etapa 4. A gratidão silenciosa. Pegue um papel, caderno ou bloco de notas. Escreva, com a mão mesmo, 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Elas podem ser simples. Vi um beija-flor na janela. Recebi uma ligação de alguém querido. Fiz meu ritual noturno completo. Esse gesto ativa a região do cérebro responsável pela sensação de pertencimento e paz. E se você sente que está ficando mais esquecido com o tempo? Escrever também estimula a memória emocional e cognitiva. Talvez você tenha ouvido, ao longo da vida, que envelhecer é perder. Perder sono, perder força, perder controle sobre o corpo. Mas e se eu te dissesse que isso não precisa ser verdade para você? E se eu te dissesse que tudo pode mudar com 3 frutas, um ambiente acolhedor, uma respiração consciente e uma decisão? A decisão de voltar a cuidar de si mesmo, com carinho, de se nutrir com amor, de dormir em paz, de não aceitar o rótulo de velho cansado, porque seu corpo ainda está vivo. Ele só precisa ser escutado. Não é tarde, não passou o seu tempo. Você não está velho demais para recomeçar. Seu corpo só está esperando você voltar a cuidar dele com carinho. Então, hoje, antes de dormir, repita para si mesmo: eu mereço descansar. Eu mereço acordar com energia. Eu mereço cuidar de mim. Coma com consciência. Cuide com amor. E durma em paz. Se você aplicar esse ritual com carinho por 7 dias, talvez o que você sinta não seja só uma melhora no sono. Talvez você sinta a volta da confiança no seu corpo. E isso, meu querido, minha querida, isso não tem preço. Até o próximo vídeo. Com carinho, doutora Ana.